Fala, turma! Outro vídeo com mais questões sobre regimento geral da Unesp. Isso aí! E aqui vamos apresentar duas questões de provas anteriores de concurso público da Unesp. Além disso, ou seja, mais uma questão formulada, elaborada pela Banca Nagata e vai ser bem legal. O assunto principal deste vídeo, fique por aí, será entendermos a diferença entre autarquia vinculada à Unesp, e autarquia associada à Unesp. Porque, pelo menos no regimento, nós vemos claramente que existe diferença. Está escrito. Na prática, há diferença ou não? Não precisamos saber. Precisamos saber o que está escrito no regimento. Porque o objetivo é acertar questões na prova. Então, o regimento está aqui. Deixarei na descrição do vídeo o link para acesso direto ao Regimento Geral da Unesp, mais atualizado possível. E a questão cobrada em prova anterior, por exemplo, esta. A respeito das autarquias vinculadas à Unesp, é correto afirmar que A, B, C, D e E. Você acha esta questão fácil ou difícil? Rapidamente, de pronto, você acha a resposta. A rapidez, de repente, porque em 4 alternativas você flagrou erros. Vamos lá. O controle administrativo, financeiro e de resultados das autarquias vinculadas ou associadas à Unesp será exercido pelo Conselho Universitário CO. É isto que está no regimento. B. A organização e as atribuições das autarquias vinculadas serão definidas por portaria baixada pela reitoria. Está assim escrito lá no regimento. C. A administração das autarquias vinculadas à Unesp será exercida pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria. Dedidado, o diretor da autarquia não pode ser membro integrante do Conselho Deliberativo. Existe isso? E o diretor da autarquia será membro nato da Comissão Permanente de Avaliação, CPA da Unesp. Fala para mim, fácil, difícil? Escreva nos comentários, vamos interagir. Você pega uma questão desta, eu tenho certeza de que pelo menos uma alternativa ou duas, se está pedindo na questão o que é correto, uma ou duas você rapidamente, galera, de verdade, você bate o olho e fala, não pode ser a resposta, porque está errado. Por exemplo, alternativa A, diretor de autarquia, não falou se é vinculada ou associada, mas a questão fala das autarquias vinculadas. E aí teria a ver com a CPA, ou a CPA, essa comissão, está em outra parte do regimento. Então, provavelmente, lá na sua prova, você marcaria aqui um xizinho bem pequenininho. Você, de repente, já risca. Não é a resposta. Autarquias vinculadas, CPA, não vejo que haja muito a ver. D. Diretor da autarquia não pode ser membro. Ô, louco, galera. Isso aqui não é possível que alguém ache que esteja de acordo com o regimento. O diretor de uma autarquia, ele não vai ser membro de um conselho deliberativo da autarquia. Aliás, boa pergunta. Existe conselho deliberativo em autarquias? Sejam autarquias vinculadas, sejam associadas? E sobre isso, a questão fala para a gente de autarquias vinculadas, mas a alternativa A disse autarquias vinculadas ou associadas. Se falou ou, eu quero entender que vinculado é diferente de associado. Eu tenho autarquia vinculada, eu tenho autarquia associada e, digamos, elas não são a mesma coisa. Não são sinônimos. Consegue ter esta percepção como eu tive? B.
organização e atribuições definidas por portaria baixada pela reitoria. A pessoa fica preocupada. Opa, será que a reitoria baixa a portaria? Aí estudou o regimento e fala, opa, o reitor ele baixa a portaria sim. Está lá no regimento, seria a resposta da questão. Isso é uma precipitação na resolução de uma questão, galera. Observe cada alternativa com cuidado. A D você consegue identificar porque você leu e releu o regimento, estudou, né? E realmente existe diretor ali, fala de diretor superintendente em algum momento, fala de presidente, é uma confusão. Mas que em algum momento está escrito que é membro do conselho, isso diz. Então você riscaria, não pode ser D, não pode ser E, porque quando falamos de autarquias vinculadas ou associadas, não estamos falando de CPA. A, o controle administrativo, financeiro, exercido pelo Conselho Universitário. É aqui que você precisa olhar com atenção. Seria pelo CO ou não? Creio que não. C, a administração será exercida pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria. Fábio, seria a autarquia vinculada ou associada? Boa pergunta, mas tem a carinha de ser a resposta da questão. Vamos lá então, olhando a fundamentação. Primeiro, o artigo 55 do regimento. Diz que o controle administrativo, financeiro e de resultados das autarquias vinculadas ou das autarquias associadas será exercido pela reitoria. Então, não é exercido pelo Conselho Universitário. Matou, não é. Não pode ser a alternativa a resposta da questão, que pede aquilo que esteja correto de se afirmar a respeito de autarquias vinculadas. O erro não está aqui, porque falava de vinculadas na questão e na alternativa citou associadas. Não, galera. Isso é exacerbar, exagerar na interpretação de uma questão e ou de uma alternativa. 51. A organização e as atribuições das autarquias vinculadas serão definidas em seus atos constitutivos e respectivos regimentos. Olha o que diz a alternativa B. Organização, atribuição de autarquia vinculada definidas por portaria baixada pela reitoria? Não. Fábio, mas o reitor ele baixa portaria. Tá bom, mas não é esse o centro da questão. No artigo 51 diz que organização e atribuições das autarquias vinculadas, elas são definidas nos atos constitutivos e nos respectivos regimentos. Tá bom? Por isso não pode ser B também. Não é A, não é B. Vimos que não é D de dado nem E de escola. Só pode ser a alternativa C. A resposta desta questão caiu em prova anterior, galera. Olha aqui, setinha verde. A administração das autarquias vinculadas à Unesp será exercida pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria. Então, eu tenho a administração de uma autarquia, que é vinculada à Unesp. Eu tenho como um executivo a diretoria. Eu tenho como um legislativo o Conselho Deliberativo. 57 está aqui, ó, neste retângulo na cor roxa. Por quê? Diz que quando se tratar de autarquia vinculada, de regime especial, além daquele conselho deliberativo que funciona como um legislativo, também haverá conselho de professores ou congregação, cuja composição e atribuições serão fixadas no regimento da autarquia. Tome cuidado a respeito disso aqui. Falou de autarquia vinculada à Unesp no artigo 52, que é exercida pelo Conselho Deliberativo mais diretoria. Conselho Deliberativo, Legislativo, Diretoria, Executivo. O 57 diz que, quando se trata de uma autarquia vinculada, ok, mas de regime especial, além daquele Conselho Deliberativo, que é o Legislativo, tem a diretoria também,
Mas além do conselho deliberativo, haverá conselho de professores, ou então haverá congregação, cuja composição e atribuições serão fixados no regimento da autarquia vinculada de regime especial. Guarde isso, bastante importante. Isso não foi cobrado ainda em prova anterior. E o parágrafo único do artigo 53 do regimento diz que o diretor da autarquia, como presidente nato do Conselho Deliberativo, terá direito a voto, além do de qualidade. Então, o diretor da autarquia, qual autarquia, Fábio? O artigo 52 fala de administração das autarquias vinculadas à Unesp. Na sequência, o artigo 53 fala que o diretor da autarquia, então eu quero e preciso entender que está falando de autarquia vinculada. O diretor da autarquia vinculada, como presidente nato do Conselho Deliberativo, terá direito a voto, além do voto de qualidade. Aqui existe um zeugma, né? Ou uma elipse, está algo oculto, voto, além do voto de qualidade. Então você perceba, a administração de autarquia vinculada à Unesp. Eu tenho a diretoria, executivo. Eu tenho o conselho deliberativo, que é o legislativo. Mas dentro do conselho deliberativo, o diretor, ou seja, a pessoa da diretoria, faz parte do conselho deliberativo. Inclusive, é o presidente nato. É bem confuso, né, galera? E sobre CPA, você vê artigos 29, 27 e 30. Eu trouxe para vocês. A CPA terá presidente e vice, designados pelo reitor, dentre os membros da comissão. Qual comissão? Comissão Permanente de Avaliação. O 27 diz que a CPA será composta por 11 membros, indicados pelo reitor, entre professores da Unesp em exercício. E o 30 declara que a CPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo integrado à estrutura da reitoria. Por que eu trouxe esses 3 artigos falando da Comissão Permanente de Avaliação, se a questão falava de autarquias vinculadas à Unesp? Porque a alternativa E quis dizer para a gente que o diretor da autarquia seria membro nato da Comissão Permanente de Avaliação CPA. Não. Você vê que os membros são 11, são indicados pelo reitor e entre professores da Unesp. E, além disso, tem quadro próprio de pessoal técnico administrativo. Em nenhum momento falou de membro, diretor, presidente lá das autarquias dentro aqui da CPA. CPA, comissão com 11 membros. Cada um dos 11 membros são professores da Unesp em atividade, em exercício. Então, não tem nada a ver com o diretor de autarquia, seja vinculada, seja associada. E lembrando, a questão falava de autarquia vinculada e chegamos à alternativa A e vimos que a autarquia associada foi citada aqui, mas isso não deixava a alternativa errada. A alternativa A não está errada por causa da palavra associada. Está errada por causa disso aqui, ó. Não é exercido pelo conselho universitário. Nós vimos aqui, ó, exercido pela reitoria, de acordo com o artigo 55. Sigamos. Outra questão cobrada em prova anterior diz assim: nos termos do que estabelece o Regimento Geral da Unesp, o Centro Paula Souza, A, B, C, D e E. Esta questão, galera, turma, cobrada, supondo assim, né? 2010, 2019, 2024, vira e mexe, cobra esse conhecimento. E ela é facílima. Não pode errar uma questão dessa, galera. Vai deixar de ganhar um ponto? Vamos direto à fundamentação? Você lê no artigo 58 que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, o CEET Paula Souza, o Centro Paula Souza, é uma autarquia de regime especial. Resposta da questão, alternativa A. Sem dúvida, constitui-se órgão interno da... galera, não dá. Sociedade, também não. Não guarda vínculo, ô louco. Terá um diretor superintendente sem direito a voto? Se tem diretor superintendente ou não,
são outros 500, mas sem direito a voto? Não dá. Inadmissível pensar em outra alternativa. De fato, a alternativa A. E eu destaquei aqui, ó. O Paula Souza, esse centro, é uma autarquia associada à Unesp. No Regimento Geral da Unesp, não diz que o Centro Paula Souza é uma autarquia vinculada à Unesp. Não, está aqui, ó, escrito, expresso. É uma autarquia associada à Unesp. Imagine na sua prova uma alternativa. O Centro Estadual Paula Souza é uma autarquia vinculada à Unesp nos termos do artigo tal da Lei X do ano de... Percebeu? Estarei errada a alternativa. Não é vinculada, é associada. As palavras são diferentes, não são sinônimas, porque senão não faria sentido o que nós vemos na alternativa A. Autarquias vinculadas ou associadas à Unesp, que eu lembrei vocês de que não era o erro da alternativa. Olha aqui, artigo 55. Controle, resultados das autarquias vinculadas ou associadas. Será exercido pela reitoria. Então, se o controle das autarquias vinculadas é exercido pela reitoria, o controle das autarquias associadas é exercido pela reitoria, conseguimos entender que o controle do Centro Paula Souza, que é uma autarquia associada, não é verdade? É exercido por quem? Pela reitoria. Tal cá. Outra questão formulada, elaborada pela Banca Nagata. Em tela, leia. E aí? A questão está bem direta assim, ó. De acordo com o regimento. A, B, C, D e E. Então você sabe que uma alternativa tem redação que está escrita lá no regimento. Outras 4 alternativas com uma modificação, 2, 3, qualquer alteração, uma supressão de uma palavra, retirada, um acréscimo de uma palavra, uma troca de palavras. E aí? Quando se tratar de autarquia associada de regime especial, além do Conselho Deliberativo, haverá um Conselho de Professores ou congregação, cuja composição e atribuições serão fixadas no regimento da autarquia. Está assim no regimento? B. O Conselho Deliberativo do Paula Souza contará com 6 membros, além do presidente, que será o diretor da autarquia, com suas atribuições definidas no ato constitutivo e ou no respectivo regimento. C. As autarquias vão colaborar nas atividades de ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, quando solicitadas pela diretoria. D. O Conselho Deliberativo da autarquia, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros, entre os quais se inclui o diretor superintendente da autarquia, com direito à voz e a voto. No Centro Paula Souza e no Centro Paula Souza, o Conselho Departamental e a congregação serão organizados em cada uma de suas unidades de ensino. E aí, fácil, difícil? Eu acho esta questão difícil. E ainda não foi cobrado desse jeito em concurso público da Unesp. Mas por que não? Por que não seria cobrado? E aí? Esta questão é divisor de águas. De repente, é a questão que faz com que uma pessoa fique melhor classificada e outra fique abaixo. Se há uma vaga, a melhor classificada, né? Ela conquista a vaga, a outra pessoa, de repente, erra esta questão por causa de uma questão, galera. Já aconteceu. A pessoa fica de fora. E aí? Fábio, mas eu li as alternativas e tudo parece que faz sentido. Conselho Deliberativo do Paula Souza, 6 membros. Conselho Deliberativo da Autarquia, especializados, 6 membros. E eu percebi lá, Fábio, além do presidente, diretor da autarquia. Eu vi também, entre os quais se inclui o diretor superintendente da autarquia. E eu vi que tem o Conselho Departamental e a congregação nas unidades de ensino do Paula Souza. Tudo faz sentido, mas existem erros, talvez bem pequeninos, em 4 alternativas. Vamos lá? Veja a alternativa A.
Quando se tratar de autarquia associada de regime especial, além do Conselho Deliberativo, haverá um Conselho de Professores ou congregação, cuja composição e atribuições serão fixadas no regimento da autarquia. Você visualizou o erro desta alternativa? Tem a ver com tudo o que falamos aqui no vídeo. Olhe o artigo 57. Quando se tratar de autarquia vinculada de regime especial, não é associada. Fábio, para mim, são palavras sinônimas. Será que são? Porque se fossem sinônimas, por que utilizar as duas palavras do regimento e tornar essa legislação complexa? Mais complexa do que ela é. E você viu lá na primeira questão, falava autarquia vinculada ou associada. Pausa reflexiva. Então, o erro da alternativa A é simplesmente a troca de palavra, não é associada. Estamos vendo aqui no artigo 57 do regimento. Vinculada. O 53, olha que legal. Olha o cuidado. O Conselho Deliberativo da Autarquia. Qual autarquia? Associada ou vinculada? Como o artigo 53 vem depois do 52 e o 52 está falando de autarquia vinculada, então vamos ler juntos o artigo 53 depois de ler o 52? O Conselho Deliberativo da Autarquia Vinculada à Unesp, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros, além do presidente, que será o diretor da autarquia, terá suas atribuições definidas, etc. e tal. Então, o Conselho Deliberativo da Autarquia Vinculada, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros, além do presidente. Poxa, então, esse Conselho Deliberativo ele tem o presidente, que é o diretor da autarquia, e além do presidente, eu tenho 6 membros. Quantos membros são? São 7. Nós vamos entender isso. Espera aí. Não é preciso saber disso para respondermos esta questão aqui. Porque na alternativa B diz que é isso aqui, ó. O Conselho Deliberativo do Paula Souza contará com 6 membros. Fala de 6 membros ali, Fábio? Fala, mas aqui, ó, no artigo 60, contará com 6 membros. Parabéns. Entre os quais se inclui o diretor superintendente. Olha aqui. Não é além do presidente. Isso aqui é outra definição. Com calma, com tranquilidade. Veja a alternativa D de dado. O Conselho Deliberativo da Autarquia, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros. Tudo bem. Entre os quais se inclui o diretor superintendente da autarquia com direito à voz e a voto. Vamos olhar de novo. 53. O Conselho Deliberativo da Autarquia, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros, além do presidente. O que diz ali na alternativa D? Conselho Deliberativo da Autarquia, caráter eminentemente especializado, com 6 membros, ok. Entre os quais se inclui o diretor? Não. Vamos colocar na cor amarela? Entre os quais se inclui o diretor superintendente? Não. Veja aqui, ó, artigo 53. O Conselho Deliberativo da Autarquia, de caráter eminentemente especializado, com 6 membros, legal, certinho, além do presidente que será o diretor da autarquia. Olha a alternativa D. Veja o artigo 53, compare. O que houve aqui nesta questão, galera? Parte da redação do que está na B é o que deveria estar na D de dado. Parte do que está na alternativa D de dado é o que deveria estar na B de bola. Então, a banca ardilosamente utilizou o começo de uma redação do regimento e misturou com outra parte do regimento. Artigos 53 e 60 do regimento são muito diferentes. Veja que fala de conselho deliberativo, tá bom.
O Conselho Deliberativo do Paula Souza, 6 membros. Entre os 6 membros, tem o diretor superintendente. Artigo 53, fala de Conselho Deliberativo de Autarquia, que nós entendemos vinculadas. Esse Conselho Deliberativo da Autarquia, eminentemente especializado, com 6 membros, além do presidente, que será o diretor da autarquia. Guarde assim, galera. Eminentemente especializado, vamos pensar que é mais. Eu tenho 6 membros mais o presidente. É eminente, é mais. Eminente, é mais. 6 membros mais o presidente. No Conselho Deliberativo do Paula Souza, nós temos 6 membros. E aí, 1 membro, 2 membros, 3 membros, 4 membros, 5 membros e o diretor superintendente. Porque diz que contará com 6 membros, entre os quais, entre esses 6 membros, está o diretor superintendente da autarquia Paula Souza. Centro Paula Souza é uma autarquia. É vinculada? Não, é associada. Olha o cuidado, turma. Olha o cuidado. Guarde. Paula Souza é uma autarquia de regime especial associada à Unesp. Associada à Unesp. Associada à Unesp. Com S, eu lembro de 6. Tem 6 membros. Dentro dos 6 membros está lá o diretor superintendente. Não tem 7, não tem 7, tem 6. Agora, veja o 53. O Conselho Deliberativo da Autarquia, vinculada, é de caráter eminentemente especializado. Eminente é mais, eminente é mais. Eu tenho 6 membros, mais o presidente, além do presidente. Tá confuso, não tá, galera? Olha o artigo 59. No Paula Souza, o Conselho Departamental e a congregação serão organizados em cada uma de suas unidades de ensino. Fundamenta a resposta desta questão difícil a alternativa E. É o que estava destacado lá. Tudo bem, vamos ainda refletir de novo. É a resposta da questão? Sim, está aqui ó, em destaque, artigo 59. O que você precisa ter cuidado? Outra coisa, que na C de casa, todo mundo viu, não é solicitadas pela diretoria. Não é. Não. Você vê aqui, ó, artigo 56. As autarquias vão colaborar nas atividades de ensino, pesquisa e prestação de serviço à comunidade quando solicitadas pela reitoria. Tá tranquilo. Ainda falando, galera, turma, olha como está lá no regimento. Artigo 52, falando das autarquias vinculadas. Depois, o 53 diz que o Conselho Deliberativo da Autarquia, aí eu quero entender, vinculada, de caráter, eu que escrevi isso daqui, não está lá no regimento. Para mim, está subentendido, de caráter eminentemente especializado. Então, quando nós pensamos em vinculada, eminentemente especializado, eminente é mais. Se é mais, eu vejo 6 aqui, mas eu sei que são 6 membros, mais o presidente. Além do presidente, autarquia vinculada, eminentemente especializado. É eminente é mais, eu tenho 6 mais o presidente. Guarde desse jeito, galera. O Paula Souza é uma autarquia o quê? Associada. Então, o Conselho Deliberativo do Paula Souza, poderíamos ler o Conselho Deliberativo da Autarquia Associada, contará com 6 associadas, 6, com 6 membros. E eu tenho 6 membros. Um desses 6 membros é o diretor superintendente da autarquia. Eminente é mais 6 membros, mais presidente, quando falamos de vinculada. Paula Souza é associada. Então, o Conselho Deliberativo de Autarquia associada, como Paula Souza, associada a 6. Associada a 6, entre os 6 está o diretor superintendente da autarquia. Ainda está confuso, galera? É um exercício.
Fábio, na prática não é assim lá no dia a dia. Eu conheço Paula Souza, eu já vi uma autarquia vinculada da Unesp, é tudo a mesma coisa. Galera, eu não quero saber da vida real, eu quero saber o que está escrito no regimento. Não existem tantos artigos e até parágrafos aqui à toa. Você está entendendo? Você quer acertar a questão da prova do concurso público. Você, nesse momento, não quer saber como é a vida real, como é o campus, a unidade, não sei o quê. Você tem que entender para responder as questões, pontuar e lá na frente ser classificado, classificada, conquistar sua vaga. Depois você vai conhecer o Centro Paula Souza, ver realmente, ele é vinculado, ele é associado, é autarquia, não é? É CEET, é... Galera, turma, tá entendendo o porquê de meu nervosismo? O nervosismo é porque nós precisamos estudar o que está escrito no regimento. O que está escrito no regimento. Guarde. Olha o artigo 57, por exemplo. Quando se tratar de autarquia vinculada de regime especial. Vinculada de regime especial. Além do conselho deliberativo, haverá um conselho de professores ou congregação. Fábio, então é o caso do Paula Souza, porque é uma autarquia de regime especial. Olha, você falou muito bem, mas não é uma autarquia vinculada. Você vê no regimento. Olha aqui, ó. Paula Souza é autarquia de regime especial? Sim. Associada à Unesp, Paula Souza. Aquele artigo 57 falou de autarquia vinculada de regime especial. E que, além do conselho deliberativo, terá conselho de professor ou congregação, Tá vendo o cuidado que você precisa ter, galera? No estudo do regimento, uma palavrinha muda tudo. Eu ainda não estou certo de que estou conseguindo transmitir essas diferenças aqui do regimento. Você viu a primeira questão? Tá bem resolvida? Ficou dúvida? Escreva nos comentários que eu posso gravar de novo o vídeo tentando explicar de outras formas. Consegue se convencer de que a alternativa C é a resposta da questão? Questão que cobra conhecimento de autarquias vinculadas. Muito embora na alternativa A fale também de associadas e não deixou a alternativa A errada. O erro na alternativa A estava aqui, ó. Não será exercido pelo Conselho Universitário. Olha o artigo 55. Será exercido pela reitoria, em destaque, na cor laranja ou vermelha. Turma, galera, essa da CPA ninguém ia confundir. Falou de autarquia na questão e aí citou a CPA. Nada a ver. Nós vimos a CPA, até para relembrarmos. 11 membros, todos são professores da Unesp, em atividade, em exercício. E tem quadro próprio de pessoal técnico e administrativo. E tem presidente e vice-presidente, designado pelo reitor, entre os membros da comissão. Então, são 11 membros. Um desses 11 membros será presidente da CPA. Outro desses 11 membros, ou melhor, outro dos 10 membros restantes, será o vice-presidente. Então, não tem nada a ver com autarquia. E o cuidado de autarquias, que no regimento está lá diferenciado. Autarquia vinculada, autarquia associada. Porque você vem estudando o regimento falando de autarquia vinculada, 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 vinculada. De repente fala do Paula Souza e diz que é autarquia de regime especial, legal, muitas vezes cobrada em provas anteriores, 2 ou 3 vezes, mas é associada à Unesp. Associada. Associada. Existe diferença, Fábio? Nós vimos aqui. Quantas diferenças foram abordadas neste vídeo? E guarde, principalmente, a construção da redação do artigo 53 e do artigo 60. 53. Conselho Deliberativo de Autarquia, vinculado à Unesp. Eminentemente é mais, de caráter eminentemente é mais especializado. Eu tenho 6 membros mais o presidente, que será o diretor da autarquia vinculada. Agora, o Conselho Deliberativo do Paula Souza.
contará com 6 membros também? Ok. Mas Paula Souza é autarquia associada. Associo com 6 e dentro desses 6 eu tenho o diretor superintendente da autarquia. Guarde assim, quantos membros no conselho deliberativo de uma autarquia? Esqueça se é associada, esqueça se é vinculada. No regimento, você guarda que número? Eu pensei em conselho deliberativo, eu guardei o número 6, 6 membros. Conselho deliberativo da autarquia vinculada, de acordo com o 53. Ele é eminentemente especializado. É eminente, é mais. Eu tenho 6 membros no conselho deliberativo, mais o presidente. Pensou no Paula Souza? Também é autarquia, mas é associada. Associo com 6. Entre os 6, dentro dos 6, está o diretor superintendente da autarquia. Eminente é mais. Eminente, a autarquia vinculada, eminente é mais. Eu tenho 6 mais o presidente. Paula Souza, associado, eu associo com 6. Dentro dos 6, tem o diretor superintendente da autarquia. Será que foi legal? E aí, escreva nos comentários, pode criticar, galera. Importante a sua compreensão do regimento para acertar as questões. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Já se inscreveu no canal? Muito obrigado. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.